E aí galera, agora domingo teve a prova da Guarda Municipal e eu acabei fazendo essa prova. Tô aqui com o gancho que eles disponibilizam, né, após a prova. E assim, eu vou falar nesse vídeo sobre as minhas impressões sobre essa prova. Eu achei que a prova foi um pouco desleal ali com aqueles candidatos que realmente estudam para aquele concurso ou para concurso da Guarda Municipal, que não é o meu caso. Eu não estudo focado nesse concurso, meu foco é outro, mas eu acabei indo fazer por motivo de treino e também porque se eu passasse eu assumiria. Porque é um bom cargo, bom salário, boa escala, certo? E fica com o vídeo aí que eu vou contar tudo sobre a prova, meus erros, meus acertos e tudo que eu achei da prova, minhas impressões. Primeiro ponto, né? Ao chegar na sala, eu notei que a minha sala estava cheia, a sala estava relativamente cheia, mas teve algumas coisas que me incomodaram, que fugiram assim do normal de provas que eu já havia feito. Por exemplo, normalmente os fiscais eles não pedem que você retire as embalagens do seu alimento. Então, por exemplo, você trouxe ali um bombom, aí ele não pede que você retire aquela embalagem daquele bombom. Ou se você trouxe uma barra de cereal, ele não vai pedir que você retire aquela embalagem daquele cereal. Pelo menos assim, já fiz diversos concursos e até agora nenhum que eu fiz, tirando esse, tinha pedido isso. Então, assim, eu não sei se foi de fiscal para fiscal ou se aconteceu em todos os locais de prova, mas pelo menos na minha sala, com a fiscal que fiscalizou, ela pediu isso. O que foi que eu fiz? Eu não havia levado um saco, eu tava com uma bag e por estar com uma bag, eu não tinha como tirar as barras de chocolate e colocar o chocolate dentro da bag, que é de pano, ia ficar um negócio assim. E eu também nem podia retirar durante a prova, né? Aí, pra não estragar as barras de chocolate, eu optei por não comer nada, deixei guardado dentro da bag as barras de chocolate, com tudo que eu não ia usar. E acabei não comendo nada, fiquei só na água mesmo, só bebi água. Então a primeira coisa que me causou um estranhamento foi esse fato aí. Segunda coisa foram as idas aos banheiros, porque normalmente os fiscais, eles liberam você para ir ao banheiro após o início da prova. Então, iniciou a prova, quem quiser no banheiro já pode ir. Então, só que na minha sala, eles estavam liberando só após 30 minutos. Isso aí foi, assim, achei muito estranho, nunca tinha acontecido isso também. E, assim, foi um pouco diferente. Mas de resto, eu não tenho, assim, muita coisa a reclamar com relação. E também tem a questão, assim, mas é uma coisa padronizada de algumas bancas, né? Que elas não liberam a prova para você levar para casa, o que eu acho uma coisa absurda. Porque ele não fere a lisura do certame, porque tem diversas bancas que fazem assim e funciona. Porque que banca A ou banca B faz e as outras não podem fazer também. Então é complicado, né? Mas a gente segue a regra do jogo e trouxe somente o canhoto. Agora, com relação ao nível da prova, eu achei a prova um pouco desleal com aqueles candidatos que realmente estudam para a carreira policial ou para guardas municipais, que eu, inclusive, tenho um amigo meu que estuda especificamente para as guardas municipais. Por que eu achei injusta a prova? Porque a prova veio cobrando muito o direito constitucional, o que até aí tudo bem, não tem problema, mas foram pouquíssimas questões da parte de direito penal, e também daquela parte mais focada na legislação específica, que é o que diferencia um candidato que está estudando para uma guarda ou para uma polícia de um candidato que está estudando para a área administrativa, que é o meu caso, por exemplo. Eu estudo focado na área administrativa e, assim, a prova para mim estava como se eu estivesse fazendo uma prova de, sei lá, de agente administrativo, resguardados ali que tinha alguma questão de penal e processo e uma questão ali de uma legislação específica, mas a maioria das questões foram questões assim comuns, então eu acho que isso aí acabou prejudicando aquele candidato que estuda só para guarda, na minha opinião, óbvio. Sobre o nível da prova, eu achei a prova no nível justo, ok, as questões que eu tinha estudado ali, que dos assuntos que eu já tinha estudado, a prova estava no nível ok, ali, médio, certo? Eu, como sempre, eu tenho muita dificuldade em português, então fiz ali 6 de 10 em português, o que pra mim é horrível, tipo, eu tenho essa extrema dificuldade em português, e é uma matéria que tá me derrubando nos concursos. Inclusive, nesse aí, é uma matéria que me derrubou pra baixo, que vocês vão ver, eu acertei 42 de 50, e eu acertei 6 em português, então, ou seja, eu errei 4. Se eu tivesse acertado mais 3 em português, ou mais 2 em português e mais uma que eu vacilei, que eu vou mostrar depois, quando eu estiver fazendo a análise da prova, vocês iriam ver que eu ia ficar muito competitivo, talvez até passasse nas vagas. Então, assim, o português ele me derruba, infelizmente ainda tô tentando sanar essa lacuna, mas tá complicado, eu tenho muita dificuldade. Agora eu vou mostrar pra vocês, eu vou falar aqui pra vocês a minha pontuação, mais ou menos, eu vou colocar o canhoto, e a gente também vai dar uma olhadinha na prova, porque já foi liberado o PDF da prova, então a gente já pode olhar, eu vou mostrar pra vocês as questões que eu errei, mas por cima aqui, eu errei, como eu já havia falado, 4 de português, eu errei uma de conhecimento dos municípios, eu dei bastante sorte aí, porque eu acertei umas questões no chute. Errei uma de constitucional, que vocês vão ver que mais pra frente vocês vão ver. E errei uma de legislação especial, que era um assunto que eu não tinha visto na vida. Assim, eu tinha uma breve, assim, era um pouco intuitivo, mas como eu não tinha estudado o assunto, estava totalmente por fora, acabei errando e faz parte. Agora eu vou
olhar com vocês essas questões, especificamente na prova. Então eu vou abrir a prova e vocês vão acompanhar junto comigo as questões que eu errei e eu vou explicar pra vocês por que eu errei, e o que eu preciso corrigir e um pouco do nível, né, das questões. E aí galera, vou estar aqui analisando minha prova com vocês, começando aqui por português, com esse texto enorme aqui, pegando 2 páginas, quase 2 páginas praticamente, né? Então assim, se ele começar a valer, no final do texto você não lembrar mais do começo, aí a minha estratégia é ler o texto uma vez para me entender a ideia geral ali, e depois eu vou ler outra vez marcando. Então, por exemplo, eu marco assim uma conjunção adversativa, assim, um mais, assim, um mais. Então, você tem um mais aqui, ó. Olha. Podemos manter a miragem por mais 1 ou 2 anos, mas, entretanto, todavia, contudo, né? Então tem essas coisas, essas conjunções adversativas, elas mudam, elas colocam uma oposição, aí geralmente as bancas com questão de interpretação, elas cobram isso. Aí que eu errei a questão 2, que era sobre interpretação. Assim, eu não analisei exatamente o que foi que eu errei aqui, mas provavelmente foi alguma falta de atenção e também, assim, por conta do texto longo e também eu tenho que voltar a ler voltar a ler livros, porque as únicas coisas que eu leio são PDF e tudo, aí acaba que eu acho que ler um pouco mais, uma leitura sem ser voltada para concurso, eu acho que ajuda nessa questão da interpretação, então eu tenho que voltar a fazer isso. Então errei essa questão aqui, que é a de locução adverbial, assim, eu já estudei esse conteúdo, mas eu tenho que revisar, faz tempo que eu não estudo, que eu não reviso, né? Acabou que foi cobrado, e eu não lembrava. Essa aqui de voz passiva, que eu fiquei indignado, porque eu estou estudando esse assunto, aí é um verbo ser, mas o particípio, né? Aí ele fez o que aqui? Ele trocou a ordem, ele inverteu, ele colocou o sujeito depois. Aí eu não me atentei na prova, aí eu fui na sede ali, não, verbo ser, mas particípio, necessárias, isso aqui só pode ser o quê? Objeto direto. Aí, pô, objeto direto. Mas na verdade é sujeito simples. Faz parte. Aí errei essa aqui de conjunção, que eu não estudei esse assunto ainda vou estudar, então é passível de relevar aí. Agora informática, então foram 4 portugueses. Agora informática, essa questão aqui o cara que acertou pode se candidatar a uma vaga aí de analista e da tecnologia, viu? Porque, assim, pelo menos eu sou formado em técnica informática, olha a brincadeira. Assim, apesar de eu não exercer, eu trabalho de outra coisa, mas eu tenho um conhecimento, assim, acima da média, né, do que o normal. Mas, não fazia a menor ideia. Na hora que eu vi esse atalho, eu nem quebrei muita cabeça, não, fez logo pular. Mas também foi só essa que eu errei, as outras eu acertei. Essa questão 12 eu acertei, mas eu tava em dúvida entre duas, mas eu acabei marcando a A, assim, na hora lá você, às vezes tem uma sorte dessa, né? Aí assim, raciocínio lógico eu não errei nenhuma, porque eu dou aula de matemática, então eu tenho um pouco de facilidade, né? Mas, assim, o que eu poderia considerar uma questão difícil, assim, difícil pra... A primeira questão de matemática, pronto, essa primeira aqui é uma questão simples, não tem muita conta. Ali você tem que entender aquela questão dos conjuntos ali, né? Entender um pouquinho, né? Na verdade, nem coloco 3 conjuntos, são só 2 conjuntos, então fica simples. Essa questão aqui, talvez, eu acho que deve ter quebrado as pernas de muita gente, porque a galera é acostumada a trabalhar com porcentagem em cima de números, não em cima de variáveis, né? Aí quando você coloca uma variável na jogada, por exemplo, ele não fala aqui quanto é no preço, não. Ele fala só o preço de um determinado livro, aí pronto, aí o nego trava, porque é acostumado a trabalhar só com porcentagem em cima de número, então tem que elevar um pouquinho o nível, né? Essa questão difícil que você tá às vezes você tá fazendo uma questão difícil numa lista, aí você, essa questão aqui não cai não, é muito difícil. Amigo, essa questão pode cair. Então essa questão pode ser a diferença entre você tá dentro das vagas ou tá fora das vagas, entendeu? Então, não negligencie. Aí tinha essa questão aqui que era, assim, simples, também. Essa questão 19 que eu achei uma covardia, porque na questão ele diz assim, aproximadamente. O que questões que tem aproximadamente querem que você faça? Elas querem que você arredonde os valores. Então aqui, uma questão que tem aproximadamente, ela quer que você faça o quê? É 18,90, arredonda para 19. É 4,75, arredonda para 5. É 27,40, arredonda para 27,50. Só que olha essas alternativas. Uma muito próxima da outra. Então se você fosse arredondar, você não ia conseguir chegar no valor que era a alternativa correta. Eu não me lembro qual era, mas eu acho que era A. Deixa eu ver aqui, a questão 19. É a C. Eu tô olhando aqui a C, mas... então você não ia conseguir chegar se você arredondasse. Então por que já achei que eu colocou isso aqui? Era pra ter colocado exatamente. Não, então meio sem pé nem cabeça. Essa questão aqui, assim, pra mim era uma questão simples, mas tinha que ter um raciocíniozinho, né? E você tinha que lembrar dessas conversões de centímetro para metro, de metro para centímetro. Aí, se você soubesse isso, eu acho que dava pra matar a questão. Agora vamos pra
Conhecimento dos municípios. Essa aqui eu fiquei muito em dúvida. E olha que eu já moro em Horizonte. Atualmente moro em Fortaleza. Mas eu fiquei em dúvida. Eu nem lembro qual alternativa eu marquei, mas eu acertei. Tem essa aqui que eu errei, 24, que é sobre organização política e tudo. Aí eu chutei. Já no final do vídeo, no final aqui que eu terminar de explanar essas questões, eu explico pra vocês a minha metodologia de chute e funcionou, tá? Funcionou. Acertei algumas questões no chute. Na verdade, eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, né? Vou fazer um vídeo só sobre isso. E quem quiser, pede aí nos comentários que eu faço. Vamos chutar de maneira inteligente, né? Não é chutar lá, Não estudei nada e vou lá chutar e vai dar tudo certo. calma aí, né? Calma aí que não é assim que a banda toca, não. Aí errei essa questão aqui, 31. Aí o concurseiro do iniciante ao avançado vai dizer assim, Mas tu é muito burro. Puta merda. mas foi porque na hora que eu li aqui, achei primeiro, né? Já me veio aquele princípio da separação dos poderes, né? Então, separação do legislativo, executivo e judiciário. Aí ele fala assim: ele estabelece os pilares que sustentam a República Federativa do Brasil como Estado Democrático de Direito. Aí eu, calma aí, né? Executivo, legislativo e judiciário. De acordo com o texto. Aí eu li muito rápido, aí eu não me atentei a esse finalzinho, que na verdade esse finalzinho aqui matava tudo, ó. Alternativa que indica corretamente 3 desses fundamentos. Aí o lesadão foi lá e marcou B. Mas é o nosso famoso Sociedivo Plu, né? Então, dessa moscada aí nessa questão. Então, se for uma questão de falta de atenção, essa aqui não vou colocar nada aqui não, mas falta de atenção total mesmo, assim. Que não prova valendo o que vale essa prova, não era pra ter feito isso, mas não tem como voltar no tempo. Outra questão que eu errei foi. Cadê? Essa aqui, que era uma questão da legislação especial, que eu nem sei que ler essa aqui. Eu sei porque tá aqui, ó, defende os crimes de abuso de autoridade, mas não estudo isso aí, então é passível de ser relevado, né? Foram essas, então, no total eu errei 8 questões de 50. 8 questões de 50, né? Acertei 42 de 50. Eu considero um resultado bom, porque eu não estou estudando para essa prova, então não estou estudando penal, nem nada de estatuto, nem direitos humanos, nada disso eu estou estudando. Então, assim, considerei bom. Se eu tivesse feito o dever de casa de estar bom em português e ter feito ali 8 ou 9 de 10, que é o esperado, então não se iluda, você que é concurseiro, o esperado é 8 de 10, 9 de 10 numa prova de português. Porque ela vai ser essa matéria e raciocínio lógico e matemática que vai te colocar pra dentro ou pra fora. Porque todo mundo vai ver na parte específica. Você viu aqui que eu errei 3 questões, né? E eu nem tô estudando a parte específica aqui pra essa prova. E eu errei 3 questões de 25. Aí você imagina, o meu colega que estudou pra guarda, ele errou uma questão dessa parte específica. Então a galera tira de letra. O que vai diferenciar você vai ser português e raciocínio lógico, informática, a parte básica. Então não negligenciar a parte básica, é difícil de estudar, é chato, muito chato. Eu odeio português, mas é o que vai botar a gente dentro das vagas. Enquanto eu tô aguardando um resultado aí que vai sair agora esses dias aí, eu vou ficar na apreensão aí pra ver a nota de corte desse concurso. Mas eu não tô nem esperança não, já tô estudando desde ontem. A prova domingo, segunda-feira eu tinha voltado a estudar, porque pra mim eu já sabia que não precisava. E mesmo que eu tivesse ido muito bem, eu teria continuado a estudar, porque meu concurso foco não é esse. Então, é isso. É isso aí, fiquem com esse vídeo, espero que gostem, comenta aí, eu acho que deve ter ficado longo, porque eu falei bastante coisa, mas acredito que possa agregar vocês aí. E se quiserem que eu faça outros vídeos falando de metodologia de estudo, como eu estudo, quais são os meus objetivos em relação ao concurso, eu posso fazer. E é isso, tchau, obrigado por ter assistido até aqui.